gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gênesis, livro de Gênesis. Você vai abrir lá no capítulo de número 37. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, tá? Esse é o texto que vai servir de base para a nossa meditação, tá bom? Gênesis, capítulo 37, versículos 1 ao 11. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava muito mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam para o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e se referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Senhor Deus, nosso glorioso, eterno e amado Pai, nós, ó Deus, clamamos, ó Pai, ó Deus, ao Senhor, para que tua presença, Senhor, ó Deus, visite cada casa, ó Deus, ó Pai, neste instante, a começar, ó Deus, aqui pela, ó Deus, nossa casa e a casa de cada irmão que está integrado, ó Deus, neste momento, Senhor, conectado conosco, Senhor, através, ó Pai, do WhatsApp, através do Facebook, através do YouTube, Senhor. Sabemos que, ó Pai, nós, ó Deus, não podemos nos tocar fisicamente, mas podemos nos tocar, ó Deus, espiritualmente, Senhor, através do nosso louvor, da nossa, ó Pai, oração, através da nossa adoração, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, ó Deus, disse que nós somos um só povo, temos um só batismo, um só Senhor. Ó Deus, e este mesmo Espírito, Senhor, que, ó Pai, opera aqui, está operando na vida de cada irmão e cada irmã que está se reunindo neste instante. Concede-nos, ó Deus, Pai, eu te peço, Espírito, Senhor, de revelação, de sabedoria, para que, iluminados os olhos de nosso coração, possamos compreender, ó Deus, o teu chamado, o teu propósito, ó Deus, os teus pensamentos, a tua vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, desvenda os nossos olhos. Pai, queremos contemplar, ó Deus, as maravilhas contidas na tua lei. Queremos deixar, ó Deus, por elas nos admoestar, porque a grande recompensa em guardar os teus mandamentos, a tua palavra, Senhor. Ó Deus, o salmista diz, ó Deus, que a tua palavra é fiel, o testemunho do Senhor é verdadeiro, ó Deus, dá sabedoria aos simples, alegra o coração. Ó Pai, restaura a alma, Senhor, cura o nosso interior. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que ela venha ao nosso encontro, Senhor, para tratar no nosso interior daquilo que precisa ser tratado, como espada de dois gumes, que ela penetre, ó Deus, o mais profundo do nosso ser, ó Deus, e transforme aquilo que precisa ser transformado, ó Deus.
Ó Deus, convença-nos através do teu Espírito Santo da necessidade, ó Deus, de arrependimento, da necessidade de confissão, da necessidade, ó Deus, de uma aproximação maior, ó Pai, ó Deus, ao Senhor. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, não sairemos daqui vazios, Senhor, porque cremos que a tua palavra, Senhor, não volta para ti vazia. Nós, ó Deus, nos entregamos à ação da tua santa palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Bom, queridos, todos nós temos sonhos, sonhos dos mais variados, né? Sonhos que nós temos com relação a planos que fazemos para o futuro, viagens que queremos fazer, negócios que queremos empreender, né? Talvez coisas que queremos edificar, construir, né? Seja elas coisas tangíveis ou coisas intangíveis, né? Coisas tangíveis, enfim, né? Começar um negócio, construir uma casa, comprar um carro. Coisas intangíveis seriam planos que você tem, né? Coisas que você deseja realizar. E talvez, com toda essa situação que nós estamos passando agora, né, você está se questionando, né? Poxa, talvez alguns de vocês estão tendo que consumir as economias que possuíam, com toda essa situação que nós estamos passando, né? Talvez, ou pensam que em breve vão ter que consumi-las, né? Enfim, muitas coisas que você planejava fazer, talvez estão tendo que ser adiadas justamente por essa situação da pandemia e todos os problemas que vieram na esteira, né? Problemas de pessoas perdendo emprego, pessoas, né, perdendo entradas nos seus rendimentos, né? Porque os seus negócios estão fechados. Enfim, existe muitas situações que agora estão fazendo você questionar, né? Se realmente vai ser possível a realização dos seus sonhos, ou pelo menos dentro do tempo que você achava que seria possível alcançá-los, né? Nós cantamos uma canção nessa noite que os sonhos de Deus nunca vão morrer. Se Deus tem sonhos, e se os seus sonhos você já os colocou nas mãos de Deus e viu que não há nenhum problema, e às vezes podem ser até sonhos pessoais mesmo, né? E que se não há nenhum problema em que Deus realize seus sonhos, né? Porque a Bíblia diz: agrade o Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se você agrada a Deus, você nunca vai desejar alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus ou que seja contra Deus, né? Mas existem pessoas que não querem nada além daquilo que Deus quer para a vida delas, né? Então, Deus quer que os sonhos dele se realizem na sua vida, tá? Então, que você viva os sonhos de Deus. Busque saber, antes de que você tenha sonhos, quais são os sonhos de Deus para você. Porque ninguém pode apagar, né, a história que Deus sonhou para você. Deus tem coisas maravilhosas. Ele te criou, ele pensou em você, imaginou você, e antes da fundação do mundo, né, ele preparou planos maravilhosos para que você os vivesse. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Né, aqui eu estou falando com as minhas próprias palavras. Né, Deus fez uma história para você e deseja que você a viva. Né? E existiu um homem que ousou sonhar. E não somente ousou sonhar, mas ele ousou falar dos seus sonhos. Né? Porque enquanto os sonhos ficam retidos dentro da sua própria mente, né, eles não vão passar de sonhos. Mas quando você começa a falar sobre eles, começa a orar sobre eles, né, você está fazendo com que os seus sonhos eles tomem forma, né, eles se materializem, tá? Então, houve alguém que sonhou e ousou falar sobre os seus sonhos. E esse homem foi José. José era uma pessoa que tinha sonhos, e não eram sonhos qualquer. Eles não foram sonhos imaginados, foram sonhos que Deus colocou na sua mente enquanto ele dormia à noite, né? E aí você vê
desses sonhos, né? Ele sonhava que feixes se dobravam diante deles, e um outro sonho que ele teve, que o sol, a lua, que representava seu pai, sua mãe, e 11 feixes, que eram seus irmãos, se dobravam diante dele, né? Ele não estava querendo dizer que ele queria que isso um dia acontecesse, ele simplesmente sonhou e falou, na sua inocência de um jovem adolescente, simplesmente relatou aquilo que Deus mostrou para ele. Não era simplesmente um sonho, mas era uma revelação, algo que iria acontecer no futuro, que ele não sabia, não fazia ideia como isso iria acontecer, né? E por que Deus falava com este jovem, né? Deus sempre fala com pessoas que temem, que demonstram desde sua infância temor a Deus. Deus falava também com Samuel, né? E Deus aqui falava também e falou também com José, né? E José, justamente porque Deus falava com José, porque desde a sua juventude, ele era uma pessoa íntegra. Porque diz aí o versículo 2, que ele sempre trazia as notícias, e não eram notícias boas, notícias más dos seus irmãos, né? De uma má conduta, de um proceder errado deles, né? E nós temos certeza que José não era uma pessoa hipócrita, né? Se ele vinha falar da conduta de seus irmãos, é porque ele não praticava aquilo que eles praticavam, né? Então, ele era uma pessoa que, durante a história que nós vamos estudar, que é interessante aqui que no capítulo 37, fala esta história de Jacó, mas a maior parte da história de Jacó já foi contada nos capítulos anteriores, né? Aqui já está no desfecho da história de Jacó. Talvez a melhor narrativa aqui seria esta história de José, porque aqui nós começamos. Nós vamos, nos próximos capítulos, ver, né, uma história de integridade, uma história de amor, de temor a Deus, maravilhosa, e o que Deus faz na vida de pessoas que temem a Ele, né? Ainda que essa pessoa passe por muito sofrimento, que foi aquilo que José experimentou na sua vida, né? Então, José não negocia sua fé, ele sofreu por causa disso, não negocia seus valores, suas convicções. Para quê? Para que ele pudesse viver os sonhos de Deus. Quantos sonhos foram abortados porque pessoas, né, infelizmente, desistiram dos seus sonhos, né, porque resolveram entregar à falta de fé, ao desânimo, à falta de perseverança, as críticas, deixaram-se levar pelas críticas, deixaram-se levar pelas coisas ruins que as pessoas falaram, enfim, né? Então, nós precisamos aprender com José que sofrimentos existem e vêm na hora que nós não esperamos, mas com eles nós aprendemos também. Uma frase famosa aí, né? Hashtag vai passar. Vai passar. Como passou, o sofrimento passou na vida dele e Deus realizou todos os sonhos que deu para ele quando ele era ainda um jovenzinho, né? Então, queridos, o que você tem que entender é que sonhos, quanto mais altos eles são, mais alto é o custo que ele tem para que você o alcance, né? Então, o homem que tem sonhos, os sonhos de Deus, ele também tem lutas. Então, nós vamos ver a história de um homem que teve sonhos de Deus e que também passou por lutas. E desde muito jovem, José enfrentou o ódio e a inveja dos seus irmãos. Está aí nos primeiros versículos, onde a gente, né, ouve dizer que os irmãos o odiavam porque ele era o preferido do seu pai, porque era o filho da velhice de Jacó, e ele era odiado porque contava sonhos onde eles se sentiam rebaixados, né? Eles se incomodavam com a honestidade e a integridade de José, porque ele muitas vezes entregava as coisas erradas que seus irmãos faziam, né? E a vida de uma pessoa que brilha incomoda, né? E assim era a vida de José, né? Nós vemos Jesus no capítulo 3 de João, quando ele diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más, e não vinham para a luz para que as suas obras não fossem questionadas, porque na luz as suas obras más são expostas. Então, queridos, José era assim, era uma pessoa que brilhava. E a sua vida de luz incomodava a vida de seus irmãos que preferiam viver em trevas, né? E a vida dele teve muito a ensinar para a vida de seus próprios irmãos. E a gente vai ver isso no decorrer dessa história, né? Eles eram os descendentes de Jacó, eram aqueles que dariam o nome para as futuras tribos de Israel, mas, embora foram cabeças de tribo, príncipes do povo de Israel, que é Jacó, né, eles não procediam como príncipes de Deus, né? E Deus, então, através da vida de José, tinha muitos propósitos a realizar. E um deles, né, era disciplinar a vida dos seus irmãos. E aí nós vemos ódio, inveja, um homem que sofreu desde a sua tenra juventude, ódio e inveja. E não somente isso, mas eles foram mais longe. Esse ódio e essa inveja que eles tinham os levaram a conspirar. Porque aí você vê no versículo... você vê no versículo 8, né? Então, lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós dominarás realmente. Com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras, né? E ver o versículo 18, de longe o viram, antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Então, eles conspiraram contra a vida de José para o matar. Agora, queridos, né, eles realmente haviam planejado lançar José dentro de um poço e, enfim, matá-lo, né? Mas aí entra, né, a provisão de Deus, né? Entra, porque Rubem primeiro manifesta o desejo de que eles não matassem, o lançassem num poço, para que depois ele pudesse retirá-lo. E enquanto Rubem se ausenta, aí nós estamos falando aí do capítulo 37 de Gênesis, Judá, quando vê, enfim, uma comitiva, né, dos midianitas passando, né, eram mercadores que estavam passando por ali, naquele lugar onde eles estavam, ele decide, nós não vamos matá-lo, né? Enfim, ele é carne, nossa carne, osso dos nossos ossos, vamos vendê-lo, né? E eles assim o fizeram. Então eles mudaram de ideia. Mas eu gostaria de dizer para você que no coração deles, eles já haviam matado. Porque a Bíblia diz que quando alguém odeia outro alguém, ele já é um assassino, né? Jesus diz, por exemplo, ouçam o que os antigos disseram, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo que se alguém em seu coração se irar contra outro alguém, em seu coração, né, essa pessoa já assassinou, já matou a outra, né? E isso confere com aquilo que diz em 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, quando seus irmãos decidem dar cabo da vida de José, enfim, consumir com ele, e pegaram suas túnicas e mataram um animal para que o sangue daquele animal pudesse enganar o seu pai, porque quando eles levaram a roupa de seu irmão ensanguentada, fizeram pensar que José havia morto. E como eles haviam vendido para um lugar provavelmente muito distante, porque era sabido que aqueles homens estavam indo para o Egito, eles imaginaram, nós nunca mais vamos ver José. E é isso que eles queriam. Eles queriam realmente que José desaparecesse da vida deles. Embora não os tivessem matado fisicamente, já o haviam matado em seu coração. Então, eram corações consumidos pelo ódio, corações consumidos pela inveja, corações consumidos pelo ciúme, né? Veja só como alguém que... existem pessoas que são estrelas, existem pessoas que são buracos negros, né? Elas
além de não brilhar, elas querem consumir tudo que está em volta, porque é isso que buracos negros fazem, né? Eles puxam, atraem para si tudo que é em volta, e até mesmo a própria luz, né? E muitos querem fazer isso, apagando, né, a luz das pessoas que estão brilhando ao seu redor, né? E José, então, foi vítima de ódio, de inveja, de conspiração, e, enfim, eles o lançaram em uma cisterna e depois o venderam aos midianitas, né? Como nós cantamos, né? Olha só que interessante, né? Essa música foi inspirada, eu tenho certeza, nessa passagem de José, né? Quando essa música que nós cantamos da Ludmila Feber, né? Que fala que os sonhos de Deus jamais vão morrer, porque se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão, né? Então não importa quanto tempo tenha passado das promessas que Deus te fez ou dos sonhos que você teve, né? Das coisas que você desejava fazer para Deus, das coisas que você desejava viver em Deus. E hoje talvez a vida esteja tão diferente daquilo que você sonhou ou daquilo que você imaginou quando você se converteu, quando você entregou a vida ao Senhor, né? Nunca é tarde. Volte ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras, que Deus não tem plano B para a vida de ninguém. Deus ainda tem os mesmos sonhos, as mesmas coisas Ele deseja realizar na sua vida. Não importa o que tenham falado, não importa o que tenha acontecido com você, não importa, né, se o diabo talvez, mas você pisou na bola, você fez isso, fez aquilo. Não importa se sejam pessoas, ou o próprio Satanás, ou sua própria consciência, né? Não perca a visão. Você não pode controlar as coisas que as pessoas farão a você, né? Mas você tem o controle sobre como vai responder às ações delas, né? Você não pode fazer nada quanto ao seu passado, mas você tem o controle sobre o seu futuro, tá? Então, creia nisso, meu amado. Nesta hora em que nós vemos a perseguição de pessoas invejosas ou enciumadas, é que nós vemos, né, que fica clara a diferença entre uma grandeza de um ser em relação à mediocridade de outros, né? Então, queridos, se apegue àquilo que Deus tem para você, não se importe com as coisas que as pessoas dizem, não importa, né, se é aquele famoso olho gordo ou inveja. Tem pessoas que têm medo disso. Você não tem que ter medo de coisa alguma, né? A palavra de Deus diz que sobre a vida de nós cristãos, sobre a nossa tenda, sobre a nossa casa, não vale nenhum tipo de encantamento, nenhum tipo dessas coisas. Então nós não devemos temer a nenhuma dessas coisas, né? Nós seguimos nossa vida, né? Nós seguimos com o nosso propósito, e enquanto as pessoas continuam, né? A carruagem passa e os cachorros continuam latindo. É nesta hora que também, né, nós podemos até nos tornar vítimas de alguém, vítimas de palavras duras, vítimas de ações impensadas ou pensadas, né, de forma maligna para te prejudicar, né? Mas decidir se você continuará sendo vítima é sua escolha, tá? É sua escolha. Você pode ter sido vítima de alguém, mas escolher se você vai continuar sendo vítima, isso é contigo. Então, escolha, né? Escolha não ser vítima, né? Mesmo que alguém queira te fazer. Então, foi assim que José viveu a vida. Ele viveu a vida não entregue ao ódio, não entregue à amargura. Ele procurou fazer melhor com aquilo que lhe foi dado, sem perder o seu temor, sua fé, suas convicções, né, dando sempre o melhor dentro das realidades que lhe foram impostas. Aí nós vemos nós vamos passando ao capítulo 39, né, e no final do capítulo 38, nós vamos ver que ele foi vendido a Potifar, né, pelos midianitas,
pelos ismaelitas, né? Mesma coisa. Na casa de Potifar, meu irmão, parece que as coisas iriam melhorar, né? Porque de um simples escravo, ele se tornou simplesmente o mordomo da casa, né? Então não era um escravo que ficava simplesmente ocupado com trabalhos forçados, mas ele se tornou alguém importante dentro daquela casa. Então parece que José, ele deve ter pensado, poxa, daqui quem sabe eu consigo melhorar de vida, né? E Deus me reserva algo melhor para mim, né? Mas existia, ainda havia muito sofrimento para ser passado na escola de Deus, né? Naquilo que Deus tinha planejado para a vida dele, que era necessário que ele passasse por tais coisas, né? Então, queridos, nós vamos ver aí no capítulo 38, dos versículos 3 ao 6, né? Aliás, desculpe, versículo 39, dos versículos 3 ao 6, onde diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs como mordomo na sua casa, lhe pôs as mãos tudo o que tinha, né? Veja que interessante. Aí nós vemos, né, como que Deus fazia prosperar. Mesmo na situação onde ele era um escravo, Deus ali era com ele, porque o texto fala claramente, né, que José, ele alcançou mercê, quer dizer, alcançou graça diante daquele homem. Por quê? Porque Deus era com ele e isso o fazia prosperar. Mesmo que você não tenha o emprego que você deseja, ou a situação, né, seja a ideal como você sonhou, né? Se você se manter fiel, Deus pode realizar os seus sonhos. Mas é importante que você seja fiel no pouco, para que Deus te coloque sobre o muito, tá? E José era um homem assim, um homem que procurava ser fiel às pessoas sobre a responsabilidade das quais ele fora colocado, sobre o trabalho que lhe fora designado, ainda que fosse um trabalho forçado, né? Ele procurava fazer o seu melhor. Essa era a integridade de José, né? Então, nós vemos um homem que, para que Deus fizesse grandes coisas, né, na vida dele, né, ele precisou pagar um alto preço, tá? José precisou pagar um alto preço. Deus tinha grandes planos para ele, mas a preparação para viver esses planos era custosa. Quem sabe se José não tivesse passado por situações como essa, quando ele fosse elevado a governador do Egito, né, o seu coração não teria se ensoberbecido e ele teria feito mau uso do poder ao receber poder sem estar preparado para ter poder, né? Alguém até certamente já disse, né? Se você quer conhecer alguém, coloque poder na mão dessa pessoa, né? E José precisava preparar, né? E José passou por situações de muita humilhação, de muitas dificuldades, de muitas privações, para saber o que era viver em condições muito difíceis. Então ele foi realmente preparado na casa do oleiro. Ele desceu à casa do oleiro, ele foi um barro revolvido nas mãos do Senhor, amassado e ali moldado até que estivesse pronto, um vaso pronto para receber a honra, né, de receber todos os privilégios que Deus o daria no futuro. Então, quem sabe o sofrimento que você esteja passando agora, as situações difíceis que você está passando agora, as perdas que você está sofrendo neste momento, não visam algo melhor na sua vida. Não perca esperança, não perca fé, não negocie seus valores. Houveram homens na Bíblia que se sentiram tentados a fazê-lo, né? Mas não fizeram. Mas eles confessaram. Quase se resvalou os pés, porque no Salmo 73, por exemplo, o salmista ele disse: eu vi a prosperidade dos maus, o que eles faziam, e tudo dava certo, e tudo que eles faziam dava certo, enquanto eu aqui sofrendo, e eu desejei ter a vida que eles tinham. Mas quando entrei na casa do Senhor, atentei para o fim deles e vim que eles, de repente,
eram consumidos e a sua memória, de repente, já não mais existia. Então, queridos, não ceda à tentação de negociar seus valores, de negociar os seus princípios e de negociar a sua fé. Continue firme, mesmo que a situação presente não tenha nada a ver com a prosperidade e bênçãos que todos nós imaginamos que pessoas de Deus devem ter, né? A prosperidade não significa simplesmente ter valores ou ter bens. Prosperidade significa estar cheio de Deus. E isso não faltava na vida de José. Era um homem em que a presença de Deus estava ali. Por isso, Deus estava com ele. E se você tem Deus, você tem tudo. Porque se o Senhor é nosso pastor, eu de nada terei falta. Não fala que as coisas vão faltar. É que eu não vou sentir falta de nada. Amém? Porque ele será o meu pão, a minha luz, o meu ar e a tudo que eu preciso para a minha vida. Então, queridos, ele mesmo estando nessa situação, né, ele foi testado em sua integridade. É um homem que passou por muitas coisas, mas também foi testado em sua integridade. Ele poderia ceder à tentação e pecar, né, e manter isso oculto. Por quê? Porque você vê que no versículo antes ele até se recusou, porque ele era um homem de boa aparência, diz aí o capítulo 39, né, de bom porte, de boa aparência, e a mulher de Potifar colocou os olhos sobre ele, né, com desejo realmente lascivo, com desejo impuro, e tentou várias vezes convencê-lo de se deitar com ela. Mas ele, né, disse a ela, olha, por que eu faria tal coisa? Né? Por que eu agiria dessa forma? Porque José entendia que o pecado dele, primeiramente, não era contra o homem, era contra Deus. E ele disse, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Versículo 9. Ele não entendia que simplesmente pecaria contra o seu Senhor. Porque ele disse, olha, meu Senhor tudo confiou a mim. Ele não sabe de nada, não sabe nem do pão que ele come. Tudo está nas minhas mãos e tudo que, tanto no campo quanto na casa, ele não precisava dar conta de nada, de se preocupar com nada, porque tudo José tinha sob o seu controle e dava sempre o seu melhor, de modo que o seu Senhor não precisava se preocupar com nada. Mas ele disse, olha, tudo o meu Senhor colocou nas minhas mãos e me negou somente uma coisa, né? Que ele disse para a mulher, você. Então, ele não faria isso. Não porque pessoas estavam vendo, não porque tinha medo de ser punido, mas porque ele tinha temor de Deus. Seu temor não era do homem, seu temor era do Senhor. Né? Então, ele preferiu correr o risco de contrariar sua senhora, né? Porque diz aí o versículo 12 que ele saiu, porque teve um certo momento que ele teria a oportunidade de estar só. Porque diz que todos haviam saído da casa e ele entrou na casa para resolver algo. E quando ele entrou na casa, só lá estava a mulher. Então ele disse, bom, já que não tem ninguém vendo, por que não? Né? Enfim, mas ele não fez. Ele, pelo contrário, a mulher o agarrou, segurou pelas vestes e ele saiu correndo, deixando as vestes na mão daquela mulher. Ele diz o texto, saiu fugindo. Ele não só saiu, ele correu. Né? E a Bíblia fala que nós temos que correr. Correr, né? Nós temos o contrário. Fujam, né, da impureza, fujam das coisas que desagradam a Deus. E foi isso que nós aprendemos também nessa lição de integridade de José. Mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que tentações apareçam, oportunidade de fazer o que é errado, porque haverá momentos que pessoas vão dizer para você, mas todo mundo faz isso, mas todo mundo tira nota assim, assado, mas todo mundo sonega. Mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Né? E mesmo que isso venha a resultar em prejuízo para você, ou um lucro menor, né, faça o que é certo, porque Deus vai te honrar. Ah, mas honrar, quando a gente fala, Deus vai me honrar, todo mundo já pensa logo, no futuro eu vou ganhar mais. Não, querido. Mesmo que você não ganhe mais, estou falando de você estar bem com Deus, de você estar andando em paz de espírito, com a sua consciência livre, o seu interior cheio da presença do Espírito Santo.
Tem bênçãos maiores do que essa e pode ter certeza, não vai te faltar coisa alguma. Deus vai prover para você. Então, cuidado, mantenha a sua integridade, mesmo em momentos das provas. As provas podem, às vezes, não ser sofrimento. As provas podem ser tentações. Não ceda a elas. Mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? Não ceda. Então, seja você mesmo. Você, às vezes, vai ter motivo para fazer o que todo mundo faz. Ah, mas todo mundo reclama. Ah, mas todo mundo xinga. Ah, mas todo mundo murmura. Ah, por que não eu? Por que eu não tenho direito também de murmurar, de reclamar? Né? Ah, mas a pessoa fez isso contra mim, eu não vou deixar barato. Eu não vou levar desaforo para casa. Coisas como esta. Mas olha, seja você mesmo. Existe aqui um poema de Kent M. Keith. Ele diz assim: seja você mesmo. Dê sempre o melhor. E o melhor virá. Às vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoa-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor a si mesmo. E veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca será entre você e eles. Deus é melhor. Ainda que tudo mande você fazer o contrário. Dê o seu melhor. Seja você mesmo. Seja honesto, seja íntegro, seja franco, né? Seja tudo aquilo que Deus sonhou para você ser. Não deixe as circunstâncias, né, moldarem uma outra pessoa que seja aquela contrária que Deus sonhou para você. Ele ainda, queridos, ainda não havia acabado todo o sofrimento que ele haveria de passar. Ele foi acusado falsamente e preso injustamente. Como nós dissemos, a mulher ficou com as suas roupas em suas mãos. E o que ela fez? Quando viu que estava sozinha, gritou, e todos os homens trabalhadores daquela casa vieram para dentro daquela casa, e ela acusou a José. Disse: olha, este homem que foi trazido aqui, ele veio para me desonrar. Né? E foi assim que José foi acusado ao seu senhor. Né? Muitos dizem que José só não morreu porque Potifar lhe deu o benefício da dúvida. Né? Porque, provavelmente, conhecendo a José e conhecendo a mulher que ele tinha, né, ele, para não ficar também feio para ele, né, de ser desonrado, ele simplesmente optou por mandar José para a prisão. Então, um homem que foi acusado falsamente e preso injustamente. Vejam como nós temos tipos de Cristo aí na vida de José. Um homem que foi vendido, assim como Jesus foi vendido por Judas, que foi traído pelos seus próprios irmãos, né? Assim como Jesus foi traído por Judas. E vemos um homem que foi acusado falsamente pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, que foi preso injustamente, que o próprio Pilatos reconheceu isso lavando suas mãos, né? Nós temos aí muito que aprender com a vida de homens assim, né? E ele foi para a prisão, mas uma recompensa o aguardava, como aguarda todos aqueles que são acusados falsamente ou injustamente, são injuriados, né? Porque Jesus disse que também assim seria com todos aqueles que por causa da justiça sofressem, por sua causa sofressem.
Diz a palavra de Deus: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Querido, se você sofre por um motivo injusto, por mais que isso provoque revolta no seu coração, né? Não queira, né, tomar a vingança com suas próprias mãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Saiba que Deus, que é o reto e o justo juiz, ele vai tomar a sua causa, né? Então, quando por causa de Jesus te injuriarem, te perseguirem, né, dizendo muitas coisas que dizem por aí acerca de quem é fiel e acerca de quem é cristão, né? Então, qual era o segredo de José para manter-se dessa forma, para ser fiel da maneira que ele foi, né? Mesmo porque mesmo lançado no cárcere, nós vemos lá que o Senhor o fez prosperar novamente, como fez na casa de Potifar. E o que ele fazia para manter sua integridade era a presença de Deus na sua vida, né? Diz aí o versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, assim como Deus foi bom. Deus continuou sendo bom com a vida de José, sustentando, dando a ele graça ali. Às vezes não vai tirá-lo daquela situação, mas vai dar graça a ele para passar por ela, e da melhor forma possível. Porque assim como José se tornou confiado do Potifar, ele também se tornou confiado do carcereiro, que simplesmente lhe entregava chaves do cárcere, né? Porque deixava tudo aos seus cuidados, porque tudo que ficava na mão de José, Deus fazia prosperar. Por quê? Porque o Senhor era com ele, diz o versículo 23. Então, José, diz o texto, José fazia tudo o que devia. Deus era um ciclo virtuoso, ele fazia tudo o que devia, e aí Deus o abençoava. Deus o abençoava e ele tinha condição de fazer tudo o que ele precisava fazer. Né? É um ciclo de bênçãos. É graça resultando em atos de amor e temor e que vão virando um ciclo harmonioso e gracioso. Né? E aí nós vemos que José ainda não havia acabado o seu tempo de sofrimento. Né? Era algo muito grande que Deus tinha para a vida dele. E para coisas muito grandes, né, nós precisamos, às vezes, pagar custos altos, custos elevados. Foi algo, por exemplo, que ensinou, né, Hudson Taylor, quando ele disse, né, espera grandes coisas de Deus, né, mas faça coisas grandes para Deus. Né? Então, nós devemos sonhar. Desculpe, eu não sei se foi William Carey ou Hudson Taylor, mas é um dos dois. Depois vocês podem consultar aí, tá? Mas eles disseram, foram pessoas que fizeram coisas grandes para Deus, missionários que conseguiram converter milhares de pessoas. Né? Mas por quê? Porque passaram também momentos de muitas provas até que Deus realizasse coisas grandes através de suas vidas. Tá bom? Mas José ainda tinha um pouco mais de sofrimento para passar. E, de repente, na prisão, quem é aprisionado ali? O padeiro Mor, de Faraó, e o copeiro Mor. E os dois lá, eles têm sonhos, né? Coisas que eram especialidades de José. José que foi vendido porque foi acusado de ser um sonhador. Os seus irmãos debochavam dele. Aí vem o sonhador, né? E quando o venderam, quando lançaram ali no poço, eles disseram, agora vamos ver o que será do sonho dele. Né? Eles mal sabiam que Deus, quando ele quer realizar alguma coisa, não tem homem que possa impedir, porque agindo Deus, quem vai impedir? E ali estava ele de novo, às voltas com sonhos de outras pessoas. Dois homens que sonharam, né? O copeiro sonha e não dentro da prisão, compartilha o sonho para José. Ele sonha que estava levando 3 cachos de uvas e dessas uvas ele espremendo-as no copo de Faraó, dá de beber a Faraó, né?
e José disse, olha, esses 3 cachos representam 3 dias, que dentro de 3 dias você será restituído a seu cargo, né? E ele pediu ao copeiro, mas quando você estiver lá com o faraó, seja bondoso, lembre de mim, né? Mas vocês vão ver que, infelizmente, aquele homem não se lembrou de José. Já o padeiro, por sua vez, também sonhou que levava 3 cestos cheios em cima de suas cabeças e vieram aves e que comiam todos os pães, os quitutes que estavam em cima da sua cabeça. E, infelizmente, José disse que a interpretação do sonho para aquele homem não era boa, que dentro de 3 dias ele seria finalizada a investigação, ele seria achado culpado e seria morto, né? E os sonhos realmente se realizaram, tanto na vida do padeiro, quanto na vida do copeiro. Mas o que fez o copeiro? Né? Diz o texto que ele se esqueceu de José. É o esquecimento da ingratidão. Alguém que recebe um ato de bondade, alguém que recebe palavras de amor, palavras de incentivo, né? E depois diz aí o texto que ele não se lembrou de José, mesmo tendo passado ali 2 anos. Agora, queridos, há um tempo em que você desce e acha que já chegou no fundo do poço e você descobre que ainda tem mais coisas para descer. E eu sei que tem muita gente pensando assim nessa hora, né? Quando é que nós vamos virar a curva, né? Como está sendo famoso aí falar sobre o pico da curva do coronavírus. Quando é que vai a curva nossa de muitos de nós que às vezes está aí lá embaixo, ela vai começar a subir. Sabe que momento ela vai começar a subir. Deus faz promessas, né? Que o choro pode durar uma noite, e às vezes essa noite não simboliza uma noite de 12 horas, mas uma noite de um tempo difícil, né? Mas alegria virá. Em uma manhã, né, de repente você vai acordar e vai ver que os seus sofrimentos são como águas que passaram, né? Então, queridos, aí começa no capítulo 41, nós passamos pelo capítulo 40, quando Deus revela os sonhos para esses 2 homens, e nós chegamos ao capítulo 41, que fala do tempo da virada de Deus para os homens que têm sonhos de Deus, né? O tempo de virada, o cumprimento dos sonhos de Deus na vida de José. E olha, quando Deus faz os reis sonharem, a história é mudada. Foi assim com o faraó que sonhou e Deus mudou a história. Foi assim quando Nabucodonosor sonhou, também a história foi mudada. A eles não pertence a interpretação dos sonhos, mas a Deus. E faraó sonha com dias de prosperidade, 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de seca, né? José é lembrado como aquele que interpreta sonhos. José é lembrado através do copeiro como aquele que interpreta sonhos. Trazido ao rei, né, ele interpreta seu sonho não como quem tem poderes, mas como quem glorifica a Deus, se dizendo um simples instrumento em si. Tá? Então, eu peço aí aos irmãos que, né, coloquem aí no grupo o link do YouTube, tá? Para que quem estava no Face possa ser direcionado aí ao YouTube, tá bom? Então, entre em contato aí, tá? Porque parece que deu um probleminha no Face. Tá? Então, se alguém puder divulgar aí, alertar o restante das pessoas que estavam nos acompanhando no Face, vai ser restabelecido novamente o sinal, tá? E assim que a Karina me der aqui o ok, a gente vai continuar aqui a nossa mensagem, tá ok? Então, nós vamos voltar aqui então. Então, queridos, quando, né, os reis sonham, a história é mudada. Mas quando homens de Deus estão presentes, né, os sonhos se tornam realidade, tá? Então, querido, nós vemos José sendo trazido ao rei, interpretando os sonhos, e ele mesmo dando sugestões
aí para o rei do que deveria ser feito no tempo de fartura, quando eles ajuntariam muito, mas muitos grãos, muita provisão, e eles ajuntariam em vários celeiros, construíram vários celeiros, e José deu a ideia, olha, juntem para o tempo da seca, nós possamos, nós tenhamos condições de atender, né, todos aqueles que estiverem passando fome, né? E José revela não somente o sonho, mas dá também a ideia. E o próprio faraó diz, né? Quem senão tendo a sabedoria de José, senão ele mesmo, para ficar a cargo disso tudo, né? Então, faraó levanta José como sendo o segundo depois dele, né? Aquele que governaria todo o Egito, estando somente abaixo de Faraó. Olha como Deus cumpre promessas. Ele cumpriu na vida de José a promessa do Salmo 113, versículos 7 e 8. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para sentar ao lado dos príncipes. Né? Você imagina, queridos, né? José sendo alçado do poço às alturas, do calabouço ao trono, do esquecimento à exaltação, de escravo a senhor, da prisão ao palácio, da vergonha à honra. Glória a Deus, né? Então, assim era com a vida de José. Meus amados, pensem bem. Quantos não haviam se preparado para ocupar o lugar onde José estava? Pessoas que estudaram toda aquela ciência que o Egito tinha. Gente muito mais preparada que José. Quantos anos de estudo, quantas situações essas pessoas passaram, engolindo sapos, né? Aguentando desaforos, puxando sacos, lambendo botas, subindo devagar, posto após posto, mas quando Deus quer, nada disso é preciso. Você não precisa puxar saco, lamber botas, engolir sapos. Precisa gastar anos estudando, porque num só momento, num instante, um homem que era escravo é levado a governador. E é isso que Deus faz. Ele faz com que o necessitado, o desvalido, seja colocado, assentado com os príncipes. Ele faz a estéril mães de filhos. Ele faz o solitário viva em família. Assim é Deus, um Deus que muda realidades difíceis, realidades impossíveis, para coisas muito melhores, para coisas que vocês nunca sonharam. Mas seja fiel a Deus, seja íntegro, não negocie os seus valores, não abandone a sua fé. Continue firme no seu propósito, como quem vê o invisível. Porque chegará o tempo que mesmo que você tenha passado injustiças, mesmo que você tenha sido levantado calúnias e mentiras sobre você, olha, chegará o tempo em que Deus vai vindicar a sua causa. A própria palavra de Deus: não fará Deus justiça aos seus que lhe clamam de dia e de noite? Certamente Deus o fará. E aí nós vemos nos capítulos 42 e 44. Depois eu quero que vocês leiam toda essa história. Que história linda, que história maravilhosa, a história de José. Quantas coisas ela nos ensina. E fala que diz a promessa de Deus, em Provérbios 16, versículo 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Nós não temos inimigos da nossa parte, mas muitas vezes nós vamos ter pessoas que nos odeiam, pessoas que nos consideram seus inimigos, simplesmente pelo fato de que nós não concordamos com seus maus caminhos, que nós não concordamos com seus pecados. Pessoas que muitas vezes nós amamos dentro da nossa própria família, mas porque nós decidimos servir e honrar ao Senhor e andar nos seus caminhos, eles acham que porque aquilo que nós nos opomos a eles, mas nós não opomos a eles, nós opomos as práticas que vão levar os nossos queridos amigos, os nossos queridos familiares à morte, vão nos levar à separação eterna de Deus. Isso nós não queremos. Por isso, muitas vezes, nós deixamos nossas posições claras. Para quê? Para que eles saibam que o caminho deles ainda não é correto perante o Senhor. Mas Deus, quando o nosso caminho é agradável ao Senhor,
diz a palavra de Deus que ele reconcilia conosco até os nossos inimigos. E aqueles irmãos que odiavam a José, que queriam a morte dele, que queriam sumir com ele, de repente, eles vão ser colocados agora numa situação em que eles vão reconhecer a injustiça que praticaram, a maldade que fizeram. Queridos, não compete a nós a vingança pertence a Deus. Não tome as rédeas de fazer contra alguém ou de pagar com a mesma moeda o mal que você porventura tenha sofrido. Porque em Romanos 12, versículo 19 e 20 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Foi assim que José decidiu agir com seus irmãos. Porque quando a fome não atingiu somente o Egito, a fome atingiu também todas aquelas regiões ao redor, até mesmo a terra de Canaã. E quando eles passam fome, eles são enviados pelo seu pai, Jacó, para ir à terra do Egito. E eles são enviados ali para poder então negociar e poder comprar alimento para eles. Mas aí é que começa o agir de Deus também na vida dos seus irmãos, pois eles começaram a provar muita angústia. Diz aí o capítulo 42 de Gênesis, quando eles mesmos afirmam que começaram a sofrer a resposta de Deus sobre tudo que eles fizeram. Por quê? Porque eles vão para o Egito e José os reconhece, mas os encara como espiões. E José trata eles com aspereza. Mas por quê? Fazia do plano de Deus, de disciplinar os seus irmãos. E José disse: olha, quantos são em uma família de vocês? Olha, nós somos 12 ao todo, nós perdemos um irmão, que eles não sabiam que era a pessoa com quem eles estavam falando. E tem um menor que ficou com o pai. Se vocês estão falando a verdade realmente, então tragam o irmão de vocês. Eu vou reter um de vocês. Então, José aprisiona Simeão e os irmãos voltam para suas casas. E o pior, eles voltam com a prata que eles deveriam levar para pagar de volta em seus mantimentos. Aí que eles se assustam, eles se aterrorizam. Poxa, quanta coisa ruim está acontecendo conosco, né? E eles dizem no versículo 21, então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Vejam, irmãos, eles estavam vendo, será que está acontecendo por tudo de mal que nós fizemos, né? Aquele chamado karma? Será que está acontecendo conosco por causa do mal que nós fizemos nosso irmão, enquanto ele estava jogado lá no poço, gritando: meus irmãos, não façam isso comigo? E eles não tiveram misericórdia dele? Então, meus queridos, nós vemos eles agora, Deus começando a mostrar para eles as coisas erradas que eles fizeram em suas vidas, que até então eles não haviam se arrependido. E Deus começa a usar a vida de José para também operar um milagre de transformação na vida dos homens que viriam a se chamar posteriormente as 12 tribos de Israel, né? Então, nós vemos ali que posteriormente Rubem se dispõe a ter seus filhos mortos se não trouxesse Simeão e Benjamim de volta para retornar do Egito, porque o pai primeiro, quando fica sabendo, né, que Simeão ficou retido lá no Egito, ele diz: não, vocês não vão levar Benjamim, que vocês me levam meu filho, aí vocês vão me fazer descer aos prantos a cova, né? Então, não, eu já perdi um, já perdi mais um. E Simeão fala: pai, mas ele disse que se nós não voltarmos lá com Benjamim, ele não vai liberar Simeão.
mas o pai reluta, mas a fome aperta, acaba o alimento deles. Eles são obrigados a voltar. E aí, além de Simeão, Judá, e foi interessante aqui Judá se levantar, porque Judá, ele disse que, porque dele foi a ideia de vender José, né? Então ele se dispôs de se tornar eternamente culpado. Ele disse: eu serei culpado até a sua morte, meu pai, se eu não trouxer de lá tanto Simeão quanto Benjamim. Ele prometeu ao seu pai, né, que iria se dispor a ficar no lugar. Então eles vão para o Egito, mas chegando lá, José ainda não se dá a conhecer. José, novamente, né, dessa vez, a princípio os trata bem, os chama para comer, e, enfim, e os despede deles, porque entende que eles estavam falando a verdade, libera Simeão. Quando eles estavam retornando, né, José, antes disso, tinha pedido para um dos seus serviçais colocassem a sua taça dentro, né, do saco de Benjamim. Aí vocês imaginam, né? E aí eles dizem, os servos vão atrás daqueles homens que já estavam ao caminho de retorno e dizem: olha, por que vocês fizeram tudo isso? Meu senhor tratou vocês tão bem e vocês lhe roubam a taça com a qual ele faz a adivinhação, né? Enfim. E eles disseem: olha, com quem for achado, não, se encontrarem a taça conosco, nós vamos ser escravos, né, do nosso senhor. E eles dizem, aqueles homens dizem: não, somente em quem foi encontrado, não vamos cometer essa injustiça. E de repente eles encontram a taça nas coisas de Benjamim. Tal foi a decepção de todos os irmãos, mas principalmente de Judá. Judá, ele implora, ele chora, ele diz: meu senhor, não faça isso. Eu prometi a meu pai, que é um senhor de idade, que se eu não voltasse com esse filho dele, né, eu seria eternamente culpado diante dele. Mas não somente isso, é que ele desceria a cova, ele praticamente iria morrer se não visse esse seu filho mais novo voltando para casa. Ele disse: toma a mim como escravo, mas deixa ir esse rapaz. Olha só como que as coisas já mudaram na vida de Judá. Um homem que pensava só em si mesmo, um homem egoísta, invejoso, ciumento, e de repente já começou a pensar na vida, não de si mesmo, mas começou a pensar na vida de seu pai. Ali Deus começa a transformação na família de José, na família de Jacó, né? Então ali estava se cumprindo o sonho da qual eles haviam desdenhado. Porque diz o versículo 14 do capítulo 44, que eles se prostraram diante de José. Veja só, aquilo que a José havia sonhado lá atrás. Deus coloca ele num lugar exaltado. E aqueles homens que não reconheceram José como seu irmão, eles se prostram diante de José, cumprindo aquilo que Deus havia sonhado para as suas vidas. O homem que tem 100 sonhos de Deus, este homem perdoa. É uma pessoa que não guarda mágoas, é uma pessoa que não guarda ressentimentos, porque nós vemos que José, ao se encontrar com seus irmãos, no versículo 5, no versículo 5, ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritei contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi, meu pai, diz ele. Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Eles viriam habitar na terra de Gozem, no Egito. José iria trazer toda a sua família. E ele havia entendido que aquele mal que os seus irmãos lhe fizeram, né, tinha um propósito maior, né, que era simplesmente que conservasse a família
né, a família escolhida de Deus, que era a família de Abraão, para que ele preservasse a vida. Mas não somente preservasse, né, a semente de Abraão, mas preservasse também muitos povos ao redor. Assim que José foi bênção para todas as nações daquela terra. Então, foi assim que também ele cumpriu a palavra de Deus, quando Deus chamou a Abraão, para que nele fosse abençoada todas as famílias da terra, nele e na sua descendência. José havia se tornado bênção para o Egito, bênção para o povo de Israel e bênção para todas as nações da terra. Que bênção, não é? Quando alguém coloca os seus sonhos junto aos sonhos de Deus, ele não consegue dimensionar onde aquilo vai parar, onde aquilo reverberar. Então nós vemos aí cumpridas. Quando Jacó morre, os irmãos de José ficam preocupados. Terá José perdoado somente para não ver nosso pai não ficar desgostoso? O que será que ele vai fazer conosco? E eles chegam aos pés de José, e eles se lançam ao pé de José e choram, e inventam que o pai havia pedido a José que eles o perdoassem. Mas José disse, o que vocês estão falando? Nem havia passado em minha mente fazer qualquer coisa contra vocês quando nosso pai morresse. Ele disse, estou eu por acaso no lugar de Deus? Quem sou eu para negar perdão a vocês? Disse ele, né? Então José disse aos seus irmãos que não havia mágoa, que não havia ressentimentos. Nós, quem tem sonhos de Deus para viver, não tem tempo para mágoa, não tem tempo para ressentimento, não tem tempo para vingança. É uma pessoa que consegue perdoar. Assim como Cristo nos perdoou, uma dívida impagável, também ele nos ensinou que nós devemos perdoar aos nossos conservos. O homem que tem sonho de Deus entende o propósito no sofrimento, porque José mesmo disse, como eu havia lido anteriormente, e agora aqui também no capítulo 50, né? Ele também diz que Deus havia preparado tudo aquilo. Por quê? Porque ele tinha a intenção de transformar o mal que os seus irmãos o haviam feito em bem. Ele tinha a intenção de transformar todo o mal. Diz aí o versículo 17, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos, perdoa as transgressões dos servos de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram diante dele e disseram, eis-nos aqui para os teus servos. Respondeu José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Olha só, José prometeu fazer o bem para eles e ainda para a geração que viria após eles. Né? Pagar o mal com o bem. Um homem que tem sonhos de Deus entende o propósito do sofrimento. Talvez as perdas, talvez as situações difíceis que você está passando. Olha, meu irmão, eu posso te garantir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só pode acontecer coisas ruins que não têm propósitos se você não está amando a Deus, se você não está andando na presença de Deus. E ainda assim, essa situação pode ser revertida em bênçãos, porque você pode entender isso como uma disciplina de Deus, tentando te trazer de volta para os seus caminhos. Então, eu digo para você, você consegue ver isso em sua vida? Entende que as provas são necessárias para o nosso crescimento e afirmação de nosso caráter? Você entende isso, meu amado? Diz a palavra de Deus, que tende por alegrias o passardes por várias tribulações. Tiago 1, capítulo 2, assim. Porque o homem, quando é provado por Deus, ele é exercitado para se tornar maduro e experiente, perfeito, em nada deficiente. Deus tem propósitos no sofrimento, Deus tem propósito nas provas, porque ele ainda diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque no final receberá do Senhor a coroa da vida que ele prometeu para aqueles que o temem.
Que bênção, meus irmãos. É assim que José foi coroado em vida e foi coroado também na eternidade. E seu nome ficou para a posteridade. E até hoje nós nos lembramos dessa figura como um vulto, realmente, que deixou de ser usado nas mãos de Deus. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.